Vozes de luta. Salve, salve, comunidade da MF Eja Raupila! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Vozes de Luta. Eu sou o professor Max e, junto com meus colegas, também professores da escola, criamos esse podcast que tem como objetivo refletir sobre o movimento negro e a necessidade de discussões antirracistas. Nosso podcast está ficando famoso e, por isso, esse episódio contou com a produção das estagiárias Larissa, Marília e Catarina. Aproveitamos para agradecê-las pela dedicação. Então, vamos começar? O nosso convidado da vez é o Isaac Ness, que mora em Campinas, é formado em Letras e Ciência da Computação, professor de inglês e produtor de conteúdo para a internet. Seu canal no YouTube já possui mais de 170 mil inscritos. Vamos conhecer a história dele? Vamos começar, senhor Isaac. Então, meu nome é Isaac, estou aí nas redes como Isaac Ness. Eu sou professor também de inglês na rede privada, formado em letras. Eu tenho um canal no YouTube em que eu faço os chamados vídeos de ensaio, né, que é basicamente uma análise a partir de uma ótica pessoal e puxando um pouquinho para o lado acadêmico, mas nem tanto, sobre algum produto de mídia. Então, cinema, séries, livros, etc. E o que te influenciou para querer fazer o que você faz? No 6º ano, melhor dizendo, ainda na escola estadual, eu recebi uma bolsa para fazer um curso de inglês. E aí eu fui fazer esse curso, fiz vários anos, e aí fiquei fluente em inglês. E essa escola ele tinha um programa de monitoria que você poderia auxiliar alguns outros alunos. Como foi esse desenvolvimento aí do seu canal? Porque eu comecei, eu era muito novo, eu tinha 17 anos, então 17 para 18 anos. Então era uma coisa que eu estava ali brincando, ali, né, testando, vendo o que dava para fazer e tal. E até eu ter uma maturidade de entender que eu precisava de um formato, precisava de uma identidade e tal, foram alguns anos de experimentação. Então, quando você tem tempo para amadurecer isso na sua cabeça, principalmente com pouca idade, né, é mais saudável, eu acho. Então, apesar de a jornada ser longa, ser difícil, ser cansativa, ainda é melhor do que do dia para a noite você conseguir tudo e aí não ter o aparato emocional para lidar com isso, né? Como você vê esse papel da internet na formação, né, dos jovens, crianças, adolescentes principalmente? Os jovens influenciando jovens é um reflexo dessa democratização do acesso à internet que a gente teve nos últimos anos, que é ao mesmo tempo interessante de observar, porque você pode ter jovens que não teriam voz, tendo a oportunidade de ter, mas ao mesmo tempo você tem essa problemática de você tem muita gente dando opinião e tendo a sua opinião sendo tomada como verdade absoluta, e pessoas que não necessariamente têm, né, embasamento para dar essa opinião e influenciar pessoas. Não sei se vocês conhecem a Jamila Jamil, e ela disse que a gente tem um monte de pessoas agora influenciando pessoas a comprar coisas e a consumir produtos e tal, e a gente não tem nenhum tipo de regulamentação, enfim, de controle sobre o que está acontecendo, como a gente tem na mídia tradicional, né? Isso é meio perigoso, assim, principalmente quando a gente está lidando com jovens, né? Eu queria saber, já que você é formado em letras e tudo mais, queria saber o que você pensa a respeito da utilização da palavra negro ou preto. Eu acho muito mais potente e muito mais interessante a gente desestigmatizar a palavra preto, porque é uma coisa que passou a ser vista como negativa, né? Não posso chamar o cara de preto porque é meio ofensivo. Negro virou, né, começou a ser o politicamente correto, né, para a gente usar esse termo aí que está sendo tão mal utilizado, né? Mas eu acho legal a gente começar, não, tudo bem chamar de preto, e não cabe também, acho que apontar dedo em quem chama de negro.
Mas eu acho que é legal a gente ter essa discussão sobre essas relações. Por que será que a gente chama de negro as coisas negativas e a gente chama de negro as pessoas que são de pele preta, né? Por que existe essa relação? A discussão é saudável. O que a escola influenciou na sua construção da sua identidade como preto, como negro? Por causa do racismo estrutural que coloca na cabeça das pessoas que ser preto é uma coisa negativa, então, durante muito tempo, principalmente durante o Fundamental 2, ensino médio e tal, eu não tinha referências de pessoas pretas, nem entre os meus colegas, nem entre os meus professores. O grande problema que a gente tem nas escolas, principalmente escolas particulares, eu acho, eu também dou aula numa escola particular, eu enxergo esse problema, é que crianças pretas são exceções, até por uma questão de classe. Então, numa escola particular, a criança preta ela sempre vai ser uma exceção, né? E ela acaba ficando sozinha. E criança preta sozinha, ela acaba vendo na sua negritude aquilo que destaca ela do resto, né? Da comunidade. E aí ela se livra da sua negritude, né? E aí que a gente tenha toda essa esterilização da identidade, não só a identidade física, né? Mas de uma identidade cultural preta, né? E por isso eu passei bastante na escola e foi bem... hoje eu vejo que foi uma coisa muito violenta, né? Apesar de, na época, eu nem ter percebido isso. E eu fui me descobrir preto depois, assim. É claro que eu já tinha essa ciência, mas eu fui tentar, por exemplo, eu fui deixar de tentar o meu cabelo de outro jeito muito tempo depois. Eu fui entender que o meu nariz ser dessa forma não era um defeito, era uma característica muito tempo depois. O que você pode, assim, aconselhar para a gente como professores brancos, né, a maior parte dos professores brancos, para poder trabalhar com essa questão de identidade com os nossos alunos dentro da sala de aula? Então eu tinha aulas que simplesmente não refletiam o que eu vivia. Você entender de onde ele vem e qual é a vivência dele, usar isso para você criar essa ponte e passar a construção que você quer passar, eu acho que é o caminho bom, sabe? Porque coloca quem é branco não está numa posição de ensinar o que é racismo, até porque essa pessoa não teria vivência para fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo não está se isentando de participar dessa discussão, de fomentar essa discussão, né? E em relação a outros espaços que tenham influenciado sua construção dessa sua identidade? A internet, cara, com certeza. Na internet foi onde eu conheci pessoas pretas fazendo coisas, sabe? Toda uma cultura e uma identidade e uma forma de ser e uma forma de produzir e tal, que é particular, que é nossa, que é incrível e que eu não sabia que existia. Por que eu não sabia que existia? E aí eu comecei a refletir sobre tudo que eu vivia ali durante a infância, entender como eu fui afastado dessa identidade, e aí eu comecei a querer resgatar isso. Se alguma parte do seu trabalho é direcionada para a valorização da cultura negra? Eu comecei a falar sobre conteúdo preto, porque eu precisava falar sobre conteúdo preto, por razões políticas, apesar de eu já estar falando isso há mais tempo por razões mais filosóficas, digamos assim. E aí, recentemente, eu tive uma mudança no formato do meu conteúdo, e aí eu passei a aparecer diante da câmera, por isso tem toda essa parafernália aqui, porque eu vi essa necessidade de ser essa referência que eu não tive, sabe? Então, a partir do momento que eu apareci, coisas muito interessantes começaram a acontecer. Por exemplo, pessoas falarem: nossa, eu não imaginava que você era preto. Essa associação direta que as pessoas têm na cabeça de achar que quem fala sobre arte, quem fala sobre... quem faz discussões acadêmicas um pouco mais aprofundadas, essas pessoas são pessoas brancas, porque essas pessoas são as pessoas
inteligentes, né? Existe essa associação. E aí, a partir do momento que eu mostrei a minha cara, eu acho que eu quebrei isso dentro de muita gente. E nessa questão racial também, com a questão... Tem o Pantera Negra, né? Que foi um filme, um blockbuster com um elenco inteiramente preto. Tem um autor branco num filme de super-herói. Quais os desafios que você vê para a nossa juventude hoje? Se você é uma pessoa preta, independente da sua idade, se você está vendo alguém que está chegando, um amigo seu que é preto também, e que ele é mais novo que você, e que ele ainda não entende algumas questões, traga ele para esse debate, né? Traga ele para converse com ele sobre isso, fale com ele sobre isso, para que a gente cada vez mais tenha pretos conscientes que são pretos. O Malcolm X fala, né? A partir do momento em que você tem um homem preto e que esse homem preto sente a dor de todos os homens pretos e que todos os homens pretos sentem a dor deste homem preto, aí você tem uma organização e aí você tem de fato, uma revolução. Sugestão de filmes, sugestão de livros e etc. para os nossos alunos. Eu gosto bastante dos escritos da Djamila Ribeiro, da obra do Tim Maia. Tem um filme sobre a Aretha Franklin, mas consumir artistas pretos, eu acho que é essencial, seja na música, seja no cinema, enfim. E ler bastante, ler sobre racismo e ler sobre racismo a partir da ótica de pessoas pretas. Tem uma que ganhou o Oscar no ano passado, que é Hair, o Oscar de melhor curta animado, eu acho, uma coisa assim. E vai ganhar uma série agora pela HBO, né? O Aranhaverso, definitivamente, se você tem dúvida se você é preto ou não, assista Aranhaverso, que você vai entender. O que você vai sentir ali é a sua resposta. Aproveita e deixa suas redes sociais, seu canal, onde a gente te encontra. Todas as redes sociais, eu sou o Isaac Ness, ISAC, Isaac, e Ness com 2 S no final. E no YouTube é Isaac Ness, só colocar lá e é isso. Agradecemos a participação de Isaac Ness. E quem quiser saber mais sobre ele e seu trabalho, é só segui-lo em suas redes sociais. Já que o Isaac fala da cultura pop, vamos pensar um pouco mais sobre essa indústria? Qual é a importância dela na construção de identidade e representatividade? Com vocês, o quadro Contexto Histórico, produzido pelos professores Rafael e Tarsila e narrado por Rafael Luque. Contexto histórico. A indústria pop frequentemente atua como um vínculo que reitera preconceitos e estereótipos ao enaltecer determinados padrões estéticos e de comportamento que excluem grande parcela da população. Por isso, essa indústria assume um papel importantíssimo na construção de identidade e representatividade. Mesmo que mais da metade da população brasileira se declare preta ou parda, onde estão representados os negros na indústria do entretenimento? Quando olhamos para produções de décadas atrás, quase não encontramos atrizes e atores negros na televisão ou nos cinemas, pois os protagonistas daquelas produções eram, em sua imensa maioria, mulheres e homens brancos. Aos atores negros, quando presentes, eram deixados os papéis secundários ou coadjuvantes. Havia ainda os casos de blackface, quando atores brancos pintavam o rosto com maquiagem preta para se passarem por pessoas negras, como no filme O Nascimento de uma Nação, de 1915, ou na novela brasileira A Cabana do Pai Tomás, que foi ao ar entre 1969 e 1970, e na qual o autor Sérgio Cardoso, que era branco, interpretou o personagem principal, que era negro. Aliás, no que se refere às novelas, foram poucas as vezes em que vimos protagonistas negros nas telas da televisão. De forma geral, os papéis atribuídos aos negros, além de secundários, muitas vezes acabavam reforçando estereótipos racistas. Normalmente, esses personagens não tinham história própria no enredo com relações familiares, romances ou grandes dilemas, nenhuma função relevante no desenrolar da trama que fizesse a sua presença ser marcante e decisiva.
Felizmente, percebemos que a indústria pop tem atuado no sentido de dar maior visibilidade para esses grupos que ficaram excluídos ou estereotipados nas produções. Atualmente, atrizes e atores negros têm conquistado mais espaços de grande visibilidade no cinema e na televisão. No Brasil, podemos destacar o casal de atores Thaís Araújo e Lázaro Ramos, e atrizes como Camila Pitanga, Sharon Menezes e Jessica Ellen, além de Paty de Jesus e Ícaro Silva, que são destaques da série brasileira Coisa Mais Linda, produzida pela Netflix. No entanto, é preciso lembrar que estamos dando os primeiros passos para podermos enxergar nas telas a mesma pluralidade que encontramos nas ruas. Ainda hoje, vemos casos de blackface ou de falta de representatividade nas produções. A novela O Segundo Sol, transmitida em 2018, por exemplo, foi duramente criticada pela falta de atores negros no elenco, fato agravado pela história se passar justamente na Bahia, estado com maior população negra do Brasil. Esse importante movimento de incentivo a uma maior representatividade nas produções não se restringe ao nosso país. Anos atrás, a hashtag #OscarSoWhite, em tradução livre, Oscar tão branco, chamou a atenção pela falta de representatividade em resposta à ausência de negros nas 3 principais categorias da premiação: melhor ator, melhor atriz e melhor diretor. Por conta de protestos e movimentos como este, a indústria pop internacional tem investido em diversificar seus personagens e seus enredos. O filme Pantera Negra é o maior destaque internacional no que se refere à representatividade negra no cinema, já que seu elenco é majoritariamente negro e seu principal personagem apresenta-se como a máxima liderança de uma nação africana altamente desenvolvida, Wakanda. O filme Homem-Aranha no Aranhaverso é mais uma produção hollywoodiana recente sobre representatividade negra em animações. Conta a história do personagem Miles Morales, um adolescente que vive com seus pais no bairro do Brooklyn, em Nova York. Miles é negro, tem ascendência hispânica por parte de sua mãe e seu pai é afro-americano. Um Homem-Aranha negro que aborda questões para além de sua temática étnico-racial. Outras produções do cinema se destacam pela presença negra. A live action do filme O Rei Leão contou com os atores e cantores negros Donald Glover e Beyoncé como dubladores de Simba e Nala. Já a nova Pequena Sereia dos cinemas será interpretada por Hale Bailey, atriz e cantora norte-americana negra, e a Disney anunciou também que Sininho, da nova live action de Peter Pan, será interpretada por Yara Shahidi, atriz e modelo norte-americana negra. É certo que a televisão, o cinema e a mídia em geral têm a capacidade de reproduzir certos valores, padrões de comportamento e a construção de identidades. A indústria do entretenimento não está alheia aos anseios de mudança na sociedade. As diversas produções da cultura pop que estão abordando temas do nosso cotidiano, como o racismo e o empoderamento feminino, são exemplos dessas mudanças na representatividade e a valorização de um mundo mais plural. A invisibilidade do negro na mídia traz um grande dano para a formação de uma sociedade mais justa e democrática. Por isso, é tão necessário a reflexão sobre os valores estéticos impostos na sociedade e a falta de referência negra na TV, cinema e na indústria do entretenimento em geral. Se perceber representados é mais do que necessário para a construção da identidade. Serve também para a formação cidadã do indivíduo, construindo referências para a compreensão do mundo e toda a sua diversidade. Já que falamos sobre cultura pop, vamos seguir falando sobre cultura, trazendo um importante elemento que marca a nossa ancestralidade. Com vocês, os tambores, pelas vozes de Renan e Larissa. Ancestralidade Brasil, África. Provavelmente vocês já ouviram algumas dessas batidas, mas vocês sabem de onde elas vêm? Nossa história hoje vai percorrer alguns lugares do mundo. Para começar, vamos para a África. Os tambores são um dos instrumentos mais antigos feitos pelos humanos em diferentes regiões do mundo.
mas é no grande continente africano que encontramos uma gigante riqueza na musicalidade expressa pelos tambores. Esses instrumentos, feitos normalmente do tronco de árvore e do couro de animais, fazem parte da vida nas comunidades. Os tambores são como velhos sábios que contam histórias de acordo com cada batida que lhe é tocado. A música dos tambores africanos une as pessoas e está presente em muitos momentos de suas vidas. No trabalho, nas danças, nas festas e comemorações, nos jogos, disputas, lutas, momentos religiosos. Seguindo nossa viagem, vamos de navio para os Estados Unidos. Isso porque, há muitos anos, antes de existirem aviões, helicópteros, os ingleses chegaram nos Estados Unidos através de seus navios, e com eles trouxeram pessoas aprisionadas que iriam servir de trabalhadores. E de onde essas pessoas eram raptadas? Isso mesmo, elas vinham da África. Chegando nessa terra desconhecida, foram obrigadas a trabalhar em condições desumanas. Longe de sua terra natal e muitas vezes separados de sua família, os escravizados, buscando força para continuarem vivos, escondidos se reuniam à noite, em volta de um tambor e de uma fogueira, para celebrar e dançar através de músicas que cantavam na África. Assim, de alguma forma, naquele momento, era como se eles estivessem transformando aquele novo mundo em África. Porém, antes da guerra civil no país, os tambores africanos foram proibidos, principalmente no sul, e até mesmo poderia ser condenado à morte quem fosse pego tentando reviver essas batidas de som da África. O que eles não imaginavam era que esse som possuía uma força e resistência muito maior. Continuaram a existir através da união com outras manifestações culturais. E daí nascerão o blues, o soul, o rock and roll, isso mesmo, o rap, o hip hop e o funk. Pois é, vocês conheciam, imaginavam essas influências? E foi através dessas batidas que a música foi novamente espaço para a expressão da cultura negra. Chegamos então à nossa terra, ao Brasil, que, assim como nos Estados Unidos, para cá também foram trazidos muitos povos negros da África, porém em número muito maior. Não é à toa que hoje a maior parte da população brasileira é negra. O Brasil foi o país no mundo que mais recebeu pessoas aprisionadas pelo tráfico de escravos na África. Mas aqui, mesmo com forte perseguição aos tambores, eles sobreviveram, assim como danças, como o jongo, o batuque, de umbigado, o tambor de crioula, como a luta capoeira e as religiões afro-brasileiras. Esses conhecimentos ancestrais que estão nos toques dos tambores ainda estão presentes na vida do nosso povo. Percebemos isso quando escutamos as batidas da música brasileira, do samba ao forró, do afoxé ao funk. Sim, o funk, esse ritmo que nasceu nos Estados Unidos, com os negros que misturavam os sons do rock com batidas envolventes e danças muito animadas, faziam todos que ouviam balançar o esqueleto. Fez tanto sucesso que começou a tocar em bailes no Brasil os discos de vinil de James Brown, considerado o pai do funk. Com o passar do tempo, os DJs e MCs brasileiros começam a transformar o funk influenciados pela música brasileira. É assim que uma batida de tambor chamada Congo de Ouro, que existe há muitos e muitos anos, foi inserida no funk brasileiro. Essa mistura fez tanto sucesso que quase todos os funks passaram a ter na sua base essa batida de tambor. Assim, hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não a conhece. Então é isso. Há uma linguagem também na música que continua a nos unir através dos séculos, que deixa explícita a nossa ancestralidade africana. Que possamos então sempre reconhecer nossos cabelos enrolados e nossos olhos coloridos, que eles nos façam refletir sobre nosso sangue de crioulo, porque todos somos sararás crioulo.
Que interessante perceber que o tambor diz muito sobre nossa ancestralidade e sobre a resistência. Como já percebemos, a música é uma potente forma de resistência. No próximo quadro, Elias e Marília falarão de um grupo musical que traz a resistência em suas letras, os Racionais MCs. Músicas e seus artistas. O hip hop é um movimento cultural que vem da periferia das grandes cidades e que engloba várias linguagens da arte, como o grafite, a dança de rua e o rap. Ele surge inicialmente nos Estados Unidos, mas teve múltiplas influências. Seu lado musical, o rap, por exemplo, acabou se alimentando de diversos gêneros musicais no mundo inteiro que já utilizavam a rima improvisada. Aqui no Brasil podemos citar o repente, o coco e a embolada no Nordeste, ou mesmo o cururu de desafio, presente aqui na região de Piracicaba. Aprendi cantar trovado, isto foi beirando o rio. Aprendi cantar trovado, isto foi beirando o rio. Nestes gêneros musicais, os cantadores improvisam seus versos acompanhados de um ritmo feito por instrumentos musicais, muito próximo do que é o rap, cujo acompanhamento é feito por batidas eletrônicas executadas pelos DJs em seus toca-discos. Não podemos esquecer também que nos anos 60, o grande cantor negro brasileiro Jair Rodrigues já anunciava os primeiros elementos do rap brasileiro. Na sua interpretação da música, Deixa Isso Pra Lá. Nela, Jair Rodrigues coloca versos falados e ritmados, no meio de um samba. Por isso mesmo, Jair Rodrigues é considerado por muitos o primeiro cantor de rap brasileiro. Nosso primeiro rapper. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Mas o movimento hip hop no Brasil surge mesmo nos anos 80, principalmente na cidade de São Paulo. Era no largo da estação São Bento do metrô que se reunia o grupo de Nelson Triunfo e de vários outros dançarinos de rua, os chamados B-Boys. Nestas reuniões também tinha a presença dos rappers e dos DJs. É desta época o aparecimento da dupla Taíde DJ1, MC Jack, entre outros precursores do rap no Brasil. Presta atenção no rap que eu fiz pra ti. Você diz que é esperto, lagartixa, mas ela sobe na parede, é coisa que você não faz. Também não pise na bola que ela pode estourar. Com vapor que sai de dentro você pode se acabar. Esta também é a época do surgimento do grupo, do qual falaremos no nosso quadro, os Racionais MCs. Mano Brown, integrante do grupo, conta que na adolescência tocava samba com seu primo Ice Blue. Na volta dos bailes, na madrugada, eles faziam batucada no fundo do ônibus. No final, a batida de samba acabava virando uma batida de rap. Esta brincadeira de batucar e improvisar seria o início deles na vida do hip hop. Os dois também frequentavam as apresentações no Largo do São Bento, assistindo músicos mais conhecidos. Mano Brown diz que ele e seu primo faziam parte da turma dos humildões, que iam mais para assistir, mas que de vez em quando faziam seus raps com os latões de lixo que encontravam no lugar, e a galera curtia muito. Um dia, Milton Salles, um dos organizadores das apresentações na São Bento, decidiu fazer uma fita demo com alguns dos grupos de lá. No dia da gravação, um dos rappers escolhidos faltou, e Milton Salles perguntou para o pessoal se não tinha alguém para indicar. Disseram então que tinha os caras do bairro do Capão Redondo, que mandavam bem. Era Mano Brown e Ice Blue. Ei boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra e eu acho que vai ter que se explicar. Pra sair não vai ser fácil, a vida aqui é dura. Dura é a lei do mais forte, onde a miséria não tem cura. E o remédio mais provável é a morte. Nesta gravação da demo, eles conhecem a dupla KLJ e Ed Rock, já mais tarimbadas e com mais estrada no rap. A partir deste encontro, eles decidem fazer um trabalho em conjunto e surge oficialmente, então, o grupo Racionais MCs, em 1988. Aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? Deus inocente, quem entrará de volta? É, a nossa vida continua. E aí, quem se importa? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. Ei, Ice Blue. Pânico, 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 pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos
sóis, ninguém quer ouvir. O primeiro disco solo gravado pelo grupo foi o Raio X do Brasil, em 1993. Nele, o grupo mostra a essência da cultura hip-hop, que é retratar a realidade da periferia. Letras elaboradas, poesia crua e dura, falam da violência, do preconceito racial e social, do dia a dia das pessoas e dos seus desejos. Um convite para pensar sobre o violento mundo que nos cerca e como mudá-lo também. É deste álbum, por exemplo, a música Fim de Semana no Parque, uma denúncia da grande desigualdade social na cidade de São Paulo, mostrando o contraste entre a realidade da grande população que vive na periferia e a realidade de umas poucas pessoas da elite. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada. Outra característica marcante dos Racionais foi sempre contestar o monopólio dos grandes canais de comunicação, formado pelas emissoras de rádio e de TV. Estes canais determinam quais as músicas que podem ou não podem ser exibidas na programação, normalmente censurando muitos artistas. Por isso, nunca se apresentaram em programas de TV. A única exceção foi o programa Ensaio, que fizeram na TV Cultura, por ser uma TV educativa. Lembremos também que o hip hop e o rap no Brasil sempre foram parte de uma cultura de resistência, e por isso também sempre muito discriminados. Na época do início dos Racionais MCs, a divulgação dos artistas era feita no boca a boca, em shows realizados a duras penas, e que muito frequentemente eram invadidos pela polícia. Mesmo não estando na grande mídia, os Racionais MCs estouraram em todo o país com seu segundo disco, Sobrevivendo no Inferno. Diário de um Detento, sua música de maior sucesso, é uma denúncia do desumano cotidiano nas prisões do país. Sua letra narra o episódio do massacre do Carandiru, quando a polícia de São Paulo, durante uma rebelião na penitenciária do Carandiru, mata 111 presos. A letra sobre esse triste episódio, que até hoje mancha a nossa história, foi feita entre Mano Brown e um ex-detento do Carandiru, Jocenir Prado. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. A partir de então, o grupo Racionais MCs se consolida como um dos grandes grupos da música brasileira, e também como o principal grupo de rap do Brasil. São reconhecidos no país inteiro e gravam mais 2 discos, Nada Como Um Dia Após o Outro, em 2002, e Cores e Valores, em 2014. Hoje suas músicas e letras são motivos de pesquisa em muitas universidades do país, tanto que em 2018 a Unicamp incorporou o livro com as letras do Sobrevivendo no Inferno como leitura obrigatória para seu vestibular. Bom, como de costume, agora vamos ouvir uma música inteira dos Racionais MCs. Escolhemos para vocês a música A Vida é um Desafio, do disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Fala sobre os caminhos que um jovem de periferia pode encontrar na sua vida. Ouçam, curtam e reflitam. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas, o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. Barato é louco, ó. Barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança.
que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, então, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol, no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de irmão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos várias vivos. Famílias, vários barracos, uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim, você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o que se o maluco não estudou? 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí Senado louco, invadiu o mercado farinhado, amado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chaveco, porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. O aprendizado foi duro, e mesmo diante desse revés não parei de sonhar, fio persistente, porque o fraco não alcança a meta. Através do rap corri atrás do preju e pude realizar meu sonho. Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar. Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno, as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam, embaralham as cartas da inveja e da traição. Copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si e o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas. A atitude do mal influencia minoria boa. Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Ir presa à toa, sonhando com uma fita boa. A vida voa e o futuro pega. Quem se firmou, falou, quem não ganhou, o jogo entrega mais uma queda em 15 milhões. Na mais rica metrópole, suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores, se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seguidor. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha sempre incapaz de resolver
Se acovarda, moro? O pensamento é força criadora, irmão. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança está no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão. Acreditar e sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar. Ainda sobre a música e a resistência, nosso quadro de contação de histórias segue com a produção das professoras Ângela e Cristiane, trazendo uma letra do Emicida. Vamos ouvir? Contação de história. Letra da música Pantera Negra, Emicida. Minha pele, Luanda, antessala, Aruanda. Tipo Wakanda. Veneno Black Mamba, bandoleiro em bando. Que é o comando dessas bandas? Essa noite vocês vão ver mais sangue que o Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra a garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem, sou vingador, vingando a dor dos esmagados pela engrenagem. 6 veio golpe, eu vim sabotagem. Místico, 1000 orixás num panteão bravo. Mato colono, pono fim igual leão de Tsavo. Chuvano, grave meno, entrave nunca, eu agravo. Monstro grande pra mim, te corto em 12 avos, raio tipo Sembolt, 10.000 volts. Ancestrais aplaudem, gravem, Tanishi sem cuts. Memória longa, pavio curto, nesse apoá e pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Para encerrar, a professora Nathalie irá contar a história de Amor de Cabelo, livro inspirado no curta Hair, indicado por Isaac em sua entrevista. Vamos conhecer? Contação de história. Amor de Cabelo. Matthew A. Cherry. Ilustrações de Veste Harrison. Tradução Nina Risse. Meu nome é Zuri e tenho cabelos com vida própria. Eles se torcem, se enrolam, se viram e reviram de todas as formas. Papai diz que são lindos. Fico toda orgulhosa. Adoro que meu cabelo seja tão eu. Com trança nagô e miçangas, eu sou uma princesa. E quando estou com 2 puffs poderosos, fico nas nuvens como uma super-heroína. Meu cabelo faz até mágica. Um dia, Rock e eu estávamos brincando lá fora quando caiu uma chuva. De grande, meu cabelo ficou bem pequenino. Abracadabra, tipo assim. Não há nada que meu cabelo não faça. Hoje eu acordei por conta própria e bem cedinho. Eu estava ansiosa demais para dormir. Vai ser um grande dia. Papai ainda estava dormindo quando passamos por ele na ponta dos pés. Shhh, fiz para Rock. Papai anda muito cansado ultimamente. Ele faz meu café da manhã, me leva para a escola, vai trabalhar, me busca. E ontem ainda fomos andar de bicicleta no parque. Acho que ele precisa descansar. E como hoje é um dia especial, quero um penteado perfeito.
Isso pede um toque profissional. Tire as patas, Rock. Papai ouviu o barulho. O que foi isso, Zuri? Perguntou. Eu só queria ajudar. Papai sorriu. Posso ajudar também? Vai ser mamão com açúcar, Zuzu. O primeiro penteado foi um grande nem pensar. O segundo não foi melhor. Não, papai. Então, papai tentou fazer 2 puffs com elástico. Ai! Gritou ele. Espere um pouco, disse papai enquanto esticava o braço até a gaveta e pegava um pente-garfo. Tcharam! Sério, pai? Eu já volto, prometeu ele. E agora, hein? E aí? Perguntou ele enfiando um gorro até os meus olhos. Qual é, papai? Nós podemos fazer melhor do que isso. Eu realmente preciso que meu cabelo esteja especial. Não se preocupe, disse ele. Nós vamos descobrir um jeito de fazer isso. Então, eu tive uma grande ideia. Papai pegou todas as ferramentas de que precisávamos e nos preparamos. Observando cuidadosamente, papai passou o creme, penteou, dividiu e enrolou. Ele acertou em cheio. Moicano afro. Lindo, lindo e muito divertido. Rock também gostou. Como toque final para o look perfeito, coloquei minha capa de super-heroína. Cadê minha Zuzu? Chamou mamãe da porta. Ela nem teve tempo de entrar. Mamãe! Você é a super-heroína mais linda que eu já vi, disse ela. Bem-vinda, mamãe! E seu cabelo está lindo, Zuri. Quem fez? Eu olhei para o papai radiante. Mamãe sorriu e disse: muito bom. Obrigado. Nós aprendemos com a melhor, disse papai. E deu um grande abraço na mamãe. Meu cabelo é mamãe, papai e eu. É amor de cabelo. Vamos aos recados finais? Gostaria de lembrar aos ouvintes que as nossas entrevistas estão sendo disponibilizadas na íntegra em nosso canal no YouTube, o RP Filmes. Se inscrevam, assistam e compartilhem. Esse podcast, feito pelos professores e professoras da MFR EJA Raul Pila, tem fins exclusivamente educativos. As referências utilizadas constam na plataforma que hospeda essa produção. Se tiverem dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato conosco através do WhatsApp 19 99863 7117 ou use nosso site e página do Facebook. Esperamos que vocês tenham gostado desse terceiro episódio. Agradecemos a escuta de vocês e seguimos na resistência. Vozes de luta. 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 Vozes de luta.